quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, onde nós iremos ler um texto da palavra de Deus para a nossa meditação. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Graças a Deus por sua palavra, que é maravilhosa. Vamos ler. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, do verso 3 em diante, que diz assim: E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade, e Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e vieram, e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele e com ele 2 homens, e de noite vieram a mulher e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas, porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E ele lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Amém. Graças a Deus. Temos lido esse texto, diversos versículos, mas para nós podemos entender aquilo que está acontecendo aqui. O primeiro livro de Samuel, queridos, é uma narrativa, ou traz uma narrativa da época do reinado em Israel. Nós estamos aqui no final do período do primeiro reinado. Saul, o rei, primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim, ele está já no final de seus dias, do seu desastroso reinado. E nós vemos então aqui um episódio que traz uma história que levanta muitos questionamentos acerca da consulta aos espíritos, da comunicação
com os espíritos acerca de alguns temas polêmicos. E nesta noite, querendo o Senhor e com a sua graça, nós vamos nos debruçar sobre esse texto para entendermos o que ele quer nos dizer e tentarmos responder pela Bíblia Sagrada a uma pergunta: se há comunicação com os espíritos ou se os mortos podem se comunicar com os vivos. Hoje nós vamos falar então sobre o tema o rei, a feiticeira e o espírito. Vamos meditar aqui nesse texto que nós temos lido. Nós precisamos, para entendê-lo, entender o contexto histórico, o que aconteceu até este dia, para que possamos situar essa narrativa dentro daquele período histórico. Em primeiro lugar, nós vemos que Saul foi ungido rei de Israel. Samuel, que era o profeta, que era o juiz, que era o líder religioso daquela nação naquele período, ungiu Saul como rei. E aquele rei, desde o primeiro momento, ele mostrou-se um rei que tinha muito desejo pelo apoio popular, que gostava muito do apoio do povo e que, por causa desse apoio, ou para não perder esse apoio popular, ele se tornou desobediente a Deus. Samuel havia dito: você espere 7 dias até que eu venha a ti e sacrifique. Lá no capítulo 13 de 1 Samuel, Saul recebeu essa ordem. No entanto, como o povo já estava começando a ir embora, ele disse: não, eu mesmo vou oferecer o sacrifício. Quando ele terminou de fazer isso, que não podia ter feito, nem devia, ele viu que Samuel chegou e Samuel disse a ele: hoje o Senhor confirmaria o teu reino, lá no verso 13 do capítulo 13. Mas como tu foste desobediente, Deus tirará o teu reino e dará a outro. Então, Saul, logo no princípio do seu reinado, foi desobediente a Deus. Parece que Deus resolveu dar uma segunda chance a Saul. Resolveu dar uma outra oportunidade para ele. Deus é um Deus misericordioso. E mandou então que ele fosse e destruísse os amalequitas. Porque quando Israel saiu do Egito, o povo de Amaleque guerreou contra Israel. Atacou Israel quando estava no deserto, ainda uma nação sem armas, uma nação sem poderio militar, uma nação sem organização. Eles estavam saindo como escravos do Egito. Amaleque atacou o povo de Deus, matou as pessoas, e foi preciso que Deus intervisse naquela luta. De fato, enquanto Moisés tinha as mãos levantadas para o alto, Israel vencia. Quando Moisés cansava, Israel começava a perder a batalha. E aí então Arão e Hur colocaram uma pedra para Moisés sentar e seguraram os seus braços erguidos. E assim Deus deu vitória a Israel por meio desta intercessão de Moisés e com Josué lutando com o povo. Amaleque atacou Israel. Então Deus disse: chegou o dia de eu cumprir juízo contra Amaleque. E mandou Saul executar esse juízo de Deus. Mandou que ele destruísse tudo, que ele matasse homens e animais, que ele riscasse o nome de Amaleque do mapa, para que cumprisse a ira de Deus contra aquele povo. No entanto, Saul foi desobediente. Trouxe o rei vivo, trouxe as melhores vacas e ovelhas vivas, supostamente para oferecer a Deus. Lá no capítulo 15 de 1 Samuel temos essa história, quando o próprio Samuel vai dar a sentença de Deus para Saul, dizendo: você foi completamente rejeitado, porque obedecer é melhor do que sacrificar. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Porque você rejeitou a Deus, não ouviu a sua palavra, Deus também rejeitou a ti para que não sejas mais rei. Então o que temos aqui é um rei rejeitado por Deus. Um rei que não tinha mais a aprovação de Deus.
Um rei que caiu na desgraça por ser desobediente, por não querer ouvir a Deus. Deus falou com ele uma vez e outra vez. E ele deveria ser apenas, queridos, o gerente de Deus. Porque Deus era o verdadeiro governante daquela terra. O rei deveria ser apenas o representante de Deus na governança daquela nação. E Saul falhou nesse aspecto. Depois disso, então, Deus levanta um outro rei, que era o rei Davi. Samuel vai até a casa de Jessé e unge um dos seus filhos, como Deus havia ordenado, e ele toma ali o jovem Davi e o unge como rei. Então Saul já tinha sido rejeitado por Deus e Deus já tinha eleito o seu sucessor. Aquele que iria lhe substituir já estava ungido, já estava com autoridade divina para ser rei. Era só agora uma questão de tempo para que Saul desocupasse o trono e Davi pudesse reinar. Se ele tivesse entendido que era melhor obedecer a Deus, ele poderia ainda ter tido uma melhor oportunidade, entregando logo o trono a Davi e indo para casa fazer outra coisa. Mas a cobiça, a ambição não deixa que os homens ajam assim, pelo contrário. Saul tentou matar Davi, tentou destruí-lo, perseguiu-o muitas vezes, para que ele não reinasse. Mas aquele a quem Deus disse que vai fazer isso, não adianta ninguém perseguir, não adianta ninguém querer se levantar. Quando Deus diz eu vou fazer, quando Deus diz é você, quando Deus diz eu lhe escolhi, não adianta alguém se levantar, amados irmãos, porque Deus cumpre a sua palavra. Então esse rei já tinha sido rejeitado e o seu sucessor já estava devidamente autorizado por Deus. Só faltava ele desocupar a cadeira. Era como um presidente que acabou o seu mandato, que o outro já ganhou a eleição e está naquele período entre outubro e dezembro e janeiro, só esperando desocupar a cadeira para ele assumir. Essa era a situação de Saul. Um rei já destronado por Deus, aguardando só o dia que ele resolvesse desocupar o lugar para o novo rei, ungido por Deus, reinar naquela nação. Nesse período, nós vamos ver, queridos, que Saul perdeu completamente a aprovação de Deus. E por perder a aprovação de Deus, ele perdeu a comunhão de Deus, ele perdeu a paz, ele perdeu a sua integridade, ele virou um completo ímpio. Ele tentou matar Davi, matou todos os sacerdotes da cidade de Nob, 85 sacerdotes e suas famílias. Ele mandou matar porque achou que eles estavam protegendo Davi. Veja que esse homem perdeu completamente o temor de Deus. Ele manda matar os sacerdotes. Está certo que Deus aproveitou-se dessa ocasião. Deus fez com que ali também se cumprisse uma palavra que Deus havia dado a Eli. Lá está registrado no iniciozinho do livro de 1 Samuel. Porque Eli não atentou para o que seus filhos faziam. Ele honrou mais os seus filhos do que a Deus. E Deus disse, eu vou tirar você e a sua família do sacerdócio e não ficará nenhum descendente de Eli no sacerdócio. Aqueles sacerdotes de Nob eram da família de Eli. Parece que só um deles sobra e no período de Salomão ele vai ser destituído do seu cargo e se cumprirá totalmente essa profecia contra a casa de Eli. Mas Saul estava um homem terrível, um homem que reinava igual os reis ímpios, queria reinar pela força, queria simplesmente matar todo mundo que se levantasse contra ele. Esse não era o projeto de Deus. E ainda, queridos, para piorar a situação, depois de Samuel ter rejeitado Saul, ter ungido seu sucessor, ter se afastado daquele rei ímpio, agora diz o texto no início do capítulo 28 que lemos, que Samuel morreu, foi sepultado, Israel chorou sobre ele e agora não tinha mais aquela figura que ainda era um intercessor, que ainda era um conselheiro, que ainda era um ponto de apoio para aquela nação.
Então toda a liderança agora estava nas mãos de Saul. O povo só olhava para ele. Era dele que se esperava alguma coisa, porque Davi não era rei. Nós vamos ver nos primeiros versículos que Davi estava, na realidade, trabalhando para os reis, o rei filisteu, ou pelo menos supostamente trabalhando para o rei filisteu. Na realidade, ele não estava realmente lutando contra Israel, mas ele estava destruindo cidades inimigas. Mas ele não estava nem na terra de Israel, estava lá com os filisteus, com Aquis. E Samuel morreu, e agora então Saul se viu numa situação desesperadora. Os filisteus estavam prontos para atacar. Ele não tinha seu maior guerreiro Davi, ele não tinha o homem de Deus que podia orar pelas tropas e abençoá-las, que era Samuel. Ele estava rejeitado por Deus, ele estava com medo, ele estava desesperado, e ele vai buscar a Deus. E Deus não fala nada com ele. Então imagine um homem com medo, desesperado, um homem sozinho, um homem rejeitado por Deus, um homem sem nenhum tipo de apoio. Era esse rei que estava ali. Muito grande. No entanto, se sentia o menor de todos os homens, porque grande responsabilidade estava sobre os seus ombros e ele não tinha nenhuma condição mais de reinar, porque já havia sido rejeitado e havia perdido todo o suporte que poderia ter. Esta é a situação que nós nos encontramos quando chegamos nesse capítulo 28. E aí nós vemos que Saul, já tendo sido rejeitado por Deus, já tendo sido condenado, ainda teve o atrevimento, eu digo assim, de consultar a Deus. Meu irmão, se Deus já disse que é assim, não adianta ficar insistindo para ver se vence Deus no cansaço, para ver se Deus muda porque você está insistindo. Porque se Deus já deu a sentença, então só haveria mudança se houvesse arrependimento. Se houvesse mudança em Saul. Mas se Saul não se arrepende, se Saul não muda, se Saul não volta-se com o coração realmente para Deus, nem resolve obedecê-lo, não haveria mais o que fazer. E aí diz o texto, no verso 6, que Deus não falou mais com Saul, nem por sonhos, que seria uma revelação pessoal, Deus diretamente revelando-se ao rei. E nós vamos ver que Deus muitas vezes se revelou assim a reis, inclusive, né, como a Nabucodonosor, como a Faraó, mas não quis dar sonhos a Saul. Deus também não falou com ele por Urim, que era a consulta sacerdotal. O sacerdote tinha duas pedras na sua estola, que era Urim e Tumim. Por meio delas ele consultava a Deus. Aparentemente Deus respondia quando uma era destacada para ser o sim e quando a outra era destacada para ser o não. E o fato é que Deus não respondeu nem dessa maneira. Eu não sei nem como isso aconteceu. Eu não sei se as pedras brilhavam para dizer qual era a intenção de Deus, porque o nome delas sugere isso, ou se era uma espécie de dado que era jogado, lançado. A Bíblia também fala de lançar sortes, né, para saber a vontade de Deus. Se era um dado, quando eles lançavam, em vez dele cair ou de um lado ou do outro, caía em pé e não dava nenhuma resposta nem outra. Se era para Deus fazer brilhar, destacar uma pedra, Deus não fez nada disso. O fato é que nem por revelação pessoal, nem pela revelação sacerdotal, Deus falou, e nem ainda pela revelação dos profetas. Deus nem por profeta falou. Eu não sei que profetas ele consultou. Havia nos dias de Samuel uma escola de profetas, né? Saul mesmo já tinha tido contato com essa escola. Mas Deus simplesmente calou-se para o rei. Nada, nenhuma voz, nenhuma palavra, silêncio absoluto. Por que Deus calou-se? Quando é que alguém consulta a Deus? Quando é que alguém pede a Deus e Deus não fala com ele? Deus calou-se com Saul, queridos, porque nós vamos ver aqui no verso 18 que está dito que Deus já havia falado com ele e ele não quis obedecer a Deus.
Então a paciência de Deus, a tolerância de Deus com Saul já tinha se esgotado. Deus disse, faça isso, ele não fez. Deus disse, então faça isso, ele não fez. Deus disse, faça assim, e ele não fez. Então Deus disse, sabe de uma coisa? Eu não falo mais com você. Não lhe digo mais nada. Você não quer ouvir, não quer responder. A palavra de Deus nos diz, queridos, que aquele que vezes sem fim rejeita a Deus, cairá de repente. Não terá a misericórdia, porque não quer mais ouvir a voz de Deus. Deus então não falou mais com aquele homem. Como Deus não falava com ele, como ele procurou ouvir Deus e Deus não quis falar com ele, ele resolveu consultar o diabo. Aqui foi a maior desgraça dele. Já que Deus não fala comigo, então eu vou procurar falar com o diabo, para ver se ele me dá uma orientação. Essa foi a queda final, o último passo na degradação que o rei vinha. Então ele disse, já que Deus não quer falar comigo, no verso 7 ele diz, procure aí uma mulher, uma feiticeira, para que eu vá a ela e a consulte. Esse homem, querido, estava tão desesperado que no início do capítulo, no verso 3, nós lemos que ele tinha desterrado os adivinhos, ou seja, ele tinha tirado da terra, tinha expulsado. E pelo que a feiticeira vai dizer mais adiante, ele não expulsou só dizendo assim, ei, por favor, vá morar em outro lugar, porque ela diz que ele havia destruído. Então, pelo visto, ele mandou realmente matar. Quem não morreu foi porque fugiu. Ele expulsou os feiticeiros da terra. Mas, pelo visto, ainda sobrou uma. Ele não foi muito eficaz nessa sua ação. Sobrou uma mulher ainda. E agora o homem que havia lutado para tirar os feiticeiros da terra, resolveu consultar uma delas, uma feiticeira, contrariando aquilo que Deus já havia ordenado. Nós vamos ver que na lei de Moisés, lá em Levíticos capítulo 19, Deus diz assim, não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros, não os busqueis para não ficardes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus proibiu, queridos, que o povo consultasse adivinhos, feiticeiros. Por quê? Porque isso iria contaminar o povo. Aquele que consulta esse tipo de gente acaba sendo enganado por eles, mas acaba acreditando no que eles dizem e não ouve mais a Deus. E é enganado por esse tipo de adivinho. Ainda em Deuteronômio capítulo 18, veja que Deus é mais enfático ainda quando diz, não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha. Nós já vimos que havia costume pagão de sacrificar os próprios filhos, né? Deus disse, não quero isso. Na mesma sequência, Deus diz, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Está tudo incluído aí num grande pacote. E Deus diz por que eles não deviam ter esse tipo de gente no meio deles. Pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Então Deus está dizendo, o adivinho, o que consulta os mortos, o feiticeiro, são uma abominação. Deus odeia, Deus rejeita, Deus não quer de maneira nenhuma esse tipo de coisa. Nós vamos ver por toda a Bíblia esta posição, queridos. Lá em Apocalipse nós vamos encontrar dizendo que ficarão de fora os feiticeiros, e os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Porque a feitiçaria é um pecado grave, conforme o próprio Samuel já havia dito. É uma rebelião. O que faz um feiticeiro? Ele quer manipular a vida dos outros, ele quer fazer que o seu poder se imponha sobre os outros, e não o poder de Deus, que é quem realmente deve dominar as nossas vidas. Então Saul está fazendo aquilo que Deus já havia proibido. Não bastasse todas as suas desobediências, ele está piorando a sua situação.
Ainda em Levíticos capítulo 20, Deus diz assim: o homem ou mulher que consultar os mortos ou for feiticeiro, certamente será morto. Serão apedrejados e o seu sangue será sobre eles. Então, a sentença de Deus era grave para os feiticeiros e para os que consultassem os mortos. Quando diz aqui consultar os mortos, tanto pode valer para a feiticeira como para aquele que contratar o seu serviço, porque ele também está querendo fazer uma consulta. Saul, então, está no último passo de degradação e desobediência, fazendo aquilo que claramente Deus disse que ele não fizesse. Ele vai até a casa da mulher, pelo que dá a entender que ele passou o dia até chegar lá de noite. E ele foi disfarçado, ele foi com uma roupa diferente para que não fosse reconhecido. Diz o verso 8 que ele mudou as suas vestes e foi falar com aquela mulher. Aí é que está. Quando você vai falar com um adivinho que recebe uma revelação limitada, então você pode se disfarçar que ele não sabe quem é você. Tem a história do camarada que foi lá numa adivinha e tinha lá, mãe fulana de tal adivinha. Ele bateu na porta, ela pergunta quem é? E ele disse, não, deixa pra lá. Se ela não sabe nem quem é, como é que ela vai saber o futuro? Como é que ela vai saber mais alguma coisa? Né? Agora, quando você busca o profeta de Deus, que tem uma revelação ilimitada de Deus, aí é diferente, meu amado irmão. Porque lá no capítulo 9, 1 Samuel, quando Saul foi até a casa do profeta de Deus, a casa de Samuel, no dia anterior, Deus já tinha dito a Samuel assim, amanhã eu vou enviar a ti um homem da terra X que você vai ungir como rei sobre Israel. Aí quando Saul chegou na casa de Samuel, Deus disse assim, pronto, o homem é esse, pode ungir ele como rei de Israel. Porque Deus revela, Deus conhece tudo. Ainda lá adiante, no capítulo 14 do primeiro livro de Reis, se não me falha a memória, Jeroboão é rei e morre. O seu filho está também com dificuldades. E a mulher de Jeroboão vai consultar o profeta Aías. Só que Deus disse assim, Aías, a mulher de Jeroboão se disfarçou e vem aí para falar contigo. E quando ela bota o pé na porta, que o profeta, pelo visto, que estava cego, ouve o barulho dos pés, disse, entra, mulher de Jeroboão, porque Deus já te mandou aqui para dizer umas novas terríveis para você. Quando você procura o profeta de Deus, Deus já diz, antes que você chegue lá, o que é que vai acontecer. Mas aqui está um rei disfarçado. Por quê? Porque tinha uma adivinha limitada. Tinha uma mulher que não tinha lá essa revelação toda. E ele chega e ela não reconhece. O que é incrível, porque Saul é um camarada mais alto do que todo mundo. Já era para ela ter desconfiado que aquele homem mais alto que havia era Saul. Ela já devia ter desconfiado, mas, pelo visto, fazia muito tempo que não via o rei, e chega lá, e ele diz assim, olha, eu quero que você chame um espírito aí, que você adivinhe pelo espírito de feiticeira. E quem é que você quer que eu chame? Chame Samuel. Só que a mulher diz, você sabe que Saul, ela não sabia que era ele, portanto, né? Já mandou matar os adivinhos. Você está trazendo um problema para mim. Aí veja a que ponto o homem chega quando perde o temor de Deus. Ele diz assim, juro por Deus que eu não vou matar você, que é o que Deus mandou eu fazer. Como é que o camarada jura por Deus que vai desobedecer a Deus? Faz sentido isso? É o último grau de perda de temor de Deus. Mas não se engane não, irmãos. Tem ainda hoje gente que usa o nome de Deus para fazer aquilo que Deus reprova. Que diz em nome de Deus que vai fazer uma coisa que na realidade sabe que Deus não quer que ele faça. Tem gente mentindo em nome de Deus, tem gente profetizando falsamente em nome de Deus, tem gente fazendo todo tipo de coisa em nome de Deus. É a perda absoluta do temor a Deus. Invoca-se o nome de Deus para dar segurança a alguém que vai cumprir, ou que vai descumprir o mandamento de Deus. Ele diz, juro por Deus
que eu não vou cumprir o que Deus mandou fazer, não vou lhe matar. Então ele diz, chame o profeta Samuel. E aí então vai começar uma sessão mediúnica na casa dessa mulher. Vai começar aqui uma consulta, uma suposta consulta a um espírito. Então o que se segue, que o texto vai nos declarar, é que nem diz que a mulher invocou ninguém. Ele só disse, eu quero que você chame Samuel. E aí, de repente, quando ele diz, pode ficar tranquilo que você não vai morrer, já aparece supostamente um espírito à mulher. Um espírito se manifesta e fala com ela. E aí eu quero que você vá entendendo que Saul não viu nada, o povo que estava com ele não viu nada, ninguém viu nada a não ser a mulher. Só quem vê o espírito, só quem fala com ele, só quem diz alguma coisa ou tem qualquer contato supostamente com esse espírito é a mulher. Então tá ali o rei, a feiticeira e agora chega o último personagem da trama, o espírito. E aí nós vamos ver que a mulher diz primeiramente que está vendo deuses, ou um deus. A palavra aqui é uma palavra composta, pode ser utilizada para falar de um deus, de uma forma genérica, ou de deuses no plural. Ela diz, eu vejo um deus, e um deus que sobe da terra, o que já nos deixa preocupado, porque a Bíblia descreve o céu como sendo em cima, e o inferno como sendo embaixo. Então, se vem alguma coisa de baixo, eu já deveria ficar muito preocupado que tipo de espírito é esse que vem para falar comigo. Porque se fosse um anjo, viria de cima. Se fosse de Deus, viria de cima. Onde Samuel estava, que era no céu. Mas só que ela vê alguém que sobe de baixo. Isso já é um problema. Depois, ela diz assim, vejo um homem velho enrolado numa capa. E aí o rei é quem vai dizer, esse homem é Samuel. É o rei, é Saul que vai dizer que é Samuel aquele espírito. Não é a mulher que declara isso. Aí nós precisamos entender uma coisa, queridos. Esse tipo de gente, um adivinho, um prognosticador, alguém que engana as pessoas, tudo o que ele precisa é que você dê uma dica para ele. Você dê uma dica. Né? Se chegar aí uma cigana que diz que adivinha lendo a mão de alguém, se você não disser nada, ela fica já lançando alguma coisa, né? Aí ela vai dizer assim, vejo que você está preocupado. Quem é que não está preocupado, né? Com alguma coisa. Chega alguém numa plateia e diz assim, alguém aqui está preocupado com um familiar seu. Quem é que não está preocupado com o pai, com a mãe, com o filho, com o irmão, com alguma coisa? Aí se o sujeito ali diz, é meu pai, pronto, é tudo que ele queria. Aí já vem a dica, né? Aí ele daí já diz muita coisa, seu pai e tal, ele já está observando a pessoa, se é novo, se é velho, pela idade da pessoa, já dá para ter uma ideia da idade do pai e tal, aquela coisa, se está bem vestido ou se não está, já dá para ter uma ideia se o pai é rico, se tem condição, se não tem, e ele vai jogando as coisas. Aqui acontece a mesma coisa. Quem diz é Samuel é o rei, não é a mulher. A mulher não viu Samuel, não reconheceu, estou vendo o rosto dele que é Samuel. Ela viu apenas um vulto. Quem diz é Samuel é o rei. Pronto, é tudo que ela queria. Agora ela sabe que a isca foi mordida. Tudo que ela disser, ele vai entender que é Samuel que está falando, porque ele mesmo já declarou que era o profeta de Deus que estava falando. E o Espírito então fala como sendo o profeta Samuel. Mas entenda de novo, como acontece nesse tipo de consulta mediúnica. O Espírito não fala para as pessoas ouvirem, mas fala supostamente pela boca da mulher. É a mulher quem fala, é a mulher quem diz as palavras. Não é a voz do Espírito, é a mulher que está falando aqui, porque é assim que acontece nesse tipo de consulta. O Espírito aparece a ela, ou incorpora nela, ou fala com ela, e ela é quem é a intérprete dessa voz para as pessoas.
Então Saul não viu nada, não ouviu nada, não sentiu nada, a não ser o que ele já estava sentindo. Aí nós vamos ver um homem que estava pronto para ser enganado. Um homem que estava pronto para ser enganado. Por quê? Porque ele estava aterrorizado, com medo, sozinho. Ainda por cima, se você olhar no texto direitinho, depois que ela termina de falar com ele, no versículo 20, ele cai por terra sem força, porque pelo visto passou o dia todo sem comer. Então imagine uma pessoa que está desesperada, com medo, com fome, cansado, sem o temor de Deus. Ele está esgotado fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Ele está pronto para ser enganado. E aqui já há uma coisa para nós nos preocuparmos, queridos. Se você está numa situação assim, não vá procurar alguém ou qualquer pessoa para lhe dar uma palavra de orientação, porque você está sem condições de ouvir alguma coisa. E quando nós ficamos numa situação, ou quando alguém fica numa situação de desespero, de dizer assim, tenho que ouvir uma palavra, Deus tem que falar comigo, nós nos expomos a uma situação difícil. Porque, em primeiro lugar, Deus não tem que falar com você nem com ninguém, Ele não é obrigado a isso. Deus não é obrigado a falar com ninguém. E além do mais, nós vamos ver que Deus já tem um padrão de revelação para falar conosco, que é através da sua palavra. Você quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Você quer ver Deus falar com você? Abra a palavra, vá a ela. Deus fala com você. Mas infelizmente, até no meio pentecostal, existem pessoas que vão à procura de profeta e às vezes ouvem o que Deus não lhe falou. Porque pressiona o profeta. Eu já vi situações de alguém dizer, olha, eu trouxe essa pessoa aqui para a irmã trazer uma palavra para ela. Ela trouxe aqui uma feira para você. E agora? E agora o profeta está sob pressão. E se ele não tiver temor de Deus, ele vai dizer uma profecia genérica, como nós vamos ver que o tal Espírito aqui vai lançar. Isso é um problema. Tenha cuidado, amado irmão. Tenha cuidado. Deus fala através da sua palavra. Deus fala também pelo ministério dos profetas, mas quando ele quer falar, porque o profeta não tem mensagem própria. O profeta só tem uma mensagem quando Deus entrega para ele. Então não pressione profeta por mensagem, porque não adianta. Deus só fala quando ele quer. Então Saul não está ouvindo nada, ele não está vendo nada, mas só a feiticeira que está tendo supostamente esse contato com o Espírito. E aí nós então chegamos a um ponto que nós precisamos nos perguntar. Quem era esse Espírito que subiu do abismo para falar com o rei? O rei era Saul. A feiticeira, não sabemos o nome, mas era aquela mulher. Mas quem era esse Espírito? E nós temos, então, 3 possibilidades, pelo menos. Primeiro, era Samuel. E se era Samuel, então os vivos podem se comunicar com os mortos. O que eu não acredito. Segunda possibilidade, era Samuel. Os vivos normalmente não se comunicam com os mortos. Mas, nesse caso, Deus permitiu especialmente que houvesse uma comunicação entre eles. Há alguns teólogos, há alguns intérpretes da Bíblia que defendem esta visão, mas eu também não acredito nisso. Não acredito nisso. Por quê? Porque Deus não tem interesse em fomentar uma consulta que ele mesmo já havia proibido. Deus jamais vai colaborar com um pecado que ele já havia dito que é abominável e que é digno de morte. Além do mais, Deus já havia dado a sentença a Saul, não tinha mais o que dizer a ele. Ele já devia ter desocupado o trono para Davi reinar, que ele já estava até mesmo já com autoridade, já tinha sido ungido, já estava pronto para assumir. Deus então não tinha necessidade nenhuma de falar, já tinha se escusado de trazer qualquer mensagem ao profeta, Deus não iria então falar com ele. Então a terceira possibilidade é a que eu fico. Era um espírito de engano e os vivos não se comunicam com os mortos.
Isso considerado, queridos, que essa situação aqui era real, que de fato apareceu um espírito. Porque também não podemos sequer não podemos descartar a possibilidade que a mulher não tenha visto nada, não tenha ouvido nada e tenha enganado o rei. É possível que houvesse um embuste aqui. Mas supondo que apareceu algum espírito, supondo que realmente era real essa visão do espírito, então, se havia algum espírito, esse espírito era um espírito de engano, porque os vivos não se comunicam com os mortos, como vamos ver na palavra de Deus. Os mortos se comunicam com os vivos? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, queridos, e aí nós precisamos entender a primeira máxima, a primeira regra de interpretação da Bíblia é que a Bíblia, ela explica a si mesma. Então você não pode olhar apenas para um texto, você tem que olhar para os vários textos da Bíblia. Há uma outra regra que diz que um texto obscuro deve ser esclarecido por um texto claro e não o contrário. Então vamos buscar outros textos que mais facilmente vão falar sobre essa situação. E aí nós vemos que Deus, lá no segundo livro de Samuel, deixou aqui o registro de uma situação em que Davi teve uma filha, fruto daquele envolvimento pecaminoso com Batseba. A criança morre. E aí então Davi vai dizer: porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi está dizendo: eu irei, quando eu morrer, eu irei encontrar a criança. Mas ela não volta mais, porque os mortos não se comunicam mais com os vivos. No Novo Testamento, nós vamos encontrar lá em Lucas capítulo 16, a parábola que Jesus contou do rico e de Lázaro. O rico morre, vai para o lugar de tormento, para o Hades. O mendigo Lázaro morre e é levado para o lugar de descanso, para o seio de Abraão. Eles estão em lugares diferentes. O ímpio está num lugar de tormento. O justo de Deus está num lugar de descanso. Precisamos entender isso porque nós vamos ver mais adiante que essa informação é muito útil para nós. E quando o ímpio rico lá no inferno pede a Deus que mande Lázaro para lá, Deus vai dizer: além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. Está certo que Deus está falando primariamente de que quem está no inferno não pode ir para o céu e vice-versa. Mas isso também nos dá a entender que os mortos estão num lugar de onde eles não saem. Que os mortos estão num único lugar e que eles não ficam por aí vagando, que eles não andam por aí pela terra. Que eles... Além do mais, quando o rico pede que mande alguém à casa de seu pai, Deus diz que só se algum morto ressuscitasse. A forma como um morto pode voltar não é o seu espírito vagando por aí, mas ele voltando à vida no mesmo corpo, que seria a ressurreição. Então a Bíblia, queridos, não sustenta essa ideia. Os mortos não têm mais nenhum contato com os vivos, e os vivos não podem consultar os mortos. Ainda mais imagine, está o profeta de Deus, o profeta Samuel, que dormiu no Senhor, e lá em Apocalipse diz que os que dormem em Cristo, eles descansam das suas obras, e agora está lá no repouso eterno o homem de Deus, e uma feiticeira qualquer tem o poder de chegar lá e dizer: chame aí Samuel, tire ele do descanso dele, que tem um camarada querendo falar com ele aqui na terra. Ora, isso é impossível, ninguém pode fazer esse tipo de consulta. E além do mais, nós vamos ver na Bíblia Sagrada, Eclesiastes capítulo 9, há um outro texto que diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Tudo quanto te vier à mão para fazer, falo conforme as suas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. O tema de Eclesiastes é essa vida debaixo do sol. Essa vida aqui na terra.
Então o que ele está dizendo é que os mortos não têm mais conhecimento nenhum do que acontece nessa vida debaixo do sol. Os mortos não fazem mais nada aqui nessa vida da terra. Portanto, queridos, não há consulta aos mortos. Quando alguém consulta um espírito, achando que está falando com o pai de alguém, com o irmão de alguém, com alguém que morreu, na realidade ele está consultando um espírito enganador, que tem todo interesse em enganar aquela pessoa, para que ela acredite naquilo e não busque a Deus. Ah, mas o camarada falou com uma voz igualzinha. Mas olha, tem homens por aí que imitam não sei quantas pessoas, que fazem shows imitando não sei quantas pessoas, quanto mais o diabo. Não, mas ele disse um segredo que meu pai contou, só estava eu e ele, sozinho no deserto. Sozinho no deserto, e os demônios que estão em toda parte. Eles observam, eles estão acompanhando a vida do homem. Então eles sabem os segredos. Ele não pode ler o nosso pensamento, mas ele sabe tudo que você fala, que você faz, porque ele está observando. Assim como um cientista observa um grupo de macacos e daqui a pouco sabe quem foi, quem veio, quem fez, quem não sei o quê. Observa, estuda um grupo de leão durante anos e sabe quem é fulano, o que é que ele faz, o que é que ele gosta, como ele age. Quanto mais os demônios que há milhares de anos observam a vida do homem na terra. Então aqui há uma coisa bem clara, queridos. Os mortos não voltam, eles não podem ser consultados. A única maneira de um morto voltar a ter contato com um vivo é pela ressurreição. É ele voltando à vida no mesmo corpo, como o pai Abraão revela ao rico ímpio que está lá no inferno na parábola que nós já citamos. A Bíblia, portanto, não sustenta nem a reencarnação e nem a invocação de espíritos de homens. Alguém pode invocar espíritos, mas não espíritos de homens. Espíritos malignos é o que eles invocam, não espíritos humanos, porque não há espíritos humanos desencarnados aqui nessa terra. Quando alguém morre, o espírito volta a Deus, ou vai para o lugar que Deus destinou para ele. Então, portanto, não era Samuel que estava falando aqui, era um espírito enganador. Além do mais, a Bíblia é clara sobre como nós podemos conhecer as coisas espirituais. Você quer conhecer as coisas espirituais? Você quer saber o futuro? Você quer conhecer melhor o mundo sobrenatural? Não vá consultar um espírita, não vá consultar um adivinho, não vá consultar uma feiticeira. Porque Deus já deixou um padrão para nós conhecermos o mundo espiritual. E esse padrão, queridos, é através da palavra de Deus. Na parábola que já citamos, do rico e de Lázaro, o rico diz assim: eu tenho 5 irmãos. Mande Lázaro lá na minha casa, ou mande alguém lá, para ver se eles não vêm para esse lugar de tormentos. Aí Deus diz assim para ele: eles já têm Moisés e os profetas. Moisés que ele está falando não é o espírito de Moisés, mas é o escrito de Moisés. Não é o espírito dos profetas, mas é o escrito dos profetas. Ele está falando da lei e dos profetas. Ele já tem, porque na palavra de Deus está a revelação que o homem precisa conhecer. Está aí o texto de Lucas capítulo 16. Deus vai dizer: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ele disse: não, mas se o morto fosse ter com ele, Deus diz, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Deus diz, se eles não acreditarem na palavra, não vai adiantar outro testemunho. A palavra de Deus é a instrução para nós. Há um texto ainda em Isaías capítulo 8, que quando Deus diz assim: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? E há uma pergunta: a favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? E a resposta, obviamente, é não. E Deus diz o quê? À lei e ao testemunho.
Quer você ouvir alguma coisa de Deus? Você quer conhecer alguma coisa? Vá à lei, vá à Bíblia e ao testemunho da palavra. E ele diz, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Não haverá iluminação, não haverá nenhuma revelação para aquele que não buscar a palavra de Deus. Então Deus já deixou o padrão, queridos. Você está preocupado porque um profeta não trouxe uma mensagem para você? Você quer ouvir Deus falar? Vá para a Bíblia. Aqui está a palavra de Deus. É Deus quem está dizendo, não vá consultar espíritos, não vá consultar adivinhos, mas consulte a palavra de Deus. Ela tem direção suficiente para nós. Ela tem instrução para a nossa vida. Outra maneira como nós podemos conhecer o mundo espiritual é consultando o profeta de Deus. É indo a falar com aquele que tem a palavra de Deus, que ouve a voz de Deus, que conhece a Deus. Deuteronômio capítulo 18. Há um texto que diz assim, porque essas nações que hás de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Aí Moisés diz ao povo de Israel, porém a ti, o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Moisés está dizendo, quando vocês quiserem alguém que tem uma palavra de Deus, não vá procurar os adivinhos como as nações fazem. Deus levantará um profeta no meio de vós. E esse profeta semelhante a ele não vai ser outro senão Jesus Cristo, que será o profeta conforme no modelo de Moisés. O profeta que recebe, que conhece Deus cara a cara. Ele é o cumprimento dessa profecia. Deus levantou profetas para falar com o povo, queridos. Quando Deus quer falar conosco por meio de profetas, Ele é quem levanta o profeta, Ele é quem dá a mensagem ao profeta. Mas nós devemos esperar, então, que Deus fale conosco. E a maneira como podemos conhecer a sua vontade é através da palavra de Deus, a revelação que Ele tem para nós. Então está aqui uma situação de um rei desesperado, que já tinha ouvido a Deus, mas queria uma palavra diferente. E ainda hoje, infelizmente, tem gente assim. Deus diz, não deixe seu marido. Mas a pessoa quer ouvir uma palavra diferente. Aí vai na casa de um, vai na casa do outro, para ver se alguém diz assim, minha serva, larga esse que eu vou te dar um melhor. Mas Deus não vai dizer isso. Por quê? Porque a palavra de Deus já está revelada sobre o assunto. Já está revelada sobre o assunto. Alguém está oferecendo uma corrupção, um salário indevido, um cargo que não é digno para alguém. E o sujeito sabe que Deus condena isso, mas vai na casa de um e na casa do outro para ver se alguém diz, assume que o lugar é teu. Se alguém disser isso, não é Deus que está falando, irmãos, porque Deus não contraria a sua palavra. Ouça a palavra, busque a Deus na palavra, ouça Deus falando com você por meio da sua palavra. Ela é suficiente para nós. Então, diante disso tudo, nós vamos perguntar, será que era Samuel que estava falando com o rei? Será que aquele espírito lá era o espírito de Samuel? E aí, alguém diz assim, não, era Samuel... Porque o texto diz, no verso 16, o texto diz assim, então disse Samuel. Mas porque o texto diz que era Samuel, nós precisamos entender o texto. O texto está dizendo que era Samuel, mas quem declarou que era Samuel não foi Deus. Nem foi o próprio Samuel. Mas foi um rei que estava totalmente desequilibrado, com medo, com fome, sem temor de Deus, sem nenhum apoio moral ou espiritual, desesperado. Quando apareceu uma fumacinha, ele disse, é Samuel. Ele já estava querendo a todo custo isso. Então, o texto não está afirmando isso, até porque nós precisamos entender que a Bíblia, ela não pode ser interpretada dessa maneira, com um único texto. Já vimos outros textos que claramente dizem que não há consulta aos mortos, que os mortos não se comunicam com os vivos. Então,
não há possibilidade aqui de ser o profeta de Deus. Já dissemos que Deus não quis falar com Samuel. Se Deus não quis falar com Samuel por um profeta vivo, iria falar por um profeta morto? Não era Samuel de maneira nenhuma. E quem foi que registrou esse acontecimento aqui? É o livro de Samuel. Mas não foi Samuel que registrou isso aqui. Por quê? Porque nós já vimos que Samuel havia morrido, né? Acreditar que Samuel voltou para falar e ainda psicografou o restante do livro, aí também é demais, né? Não foi Samuel que escreveu isso aqui. Quem relatou isso? Saul. Não, Saul morreu. Quem relatou isso aqui para algum escriba escrever? Provavelmente os servos de Saul. Homens ímpios que sabiam onde tinha uma feiticeira. Por que eles sabiam que tinha uma feiticeira? Eles sabiam que tinha uma feiticeira porque certamente já tinham ido lá. Porque você não dá recomendação de uma coisa que nunca você foi. Ah, tem um restaurante ali, parece que a comida é boa, mas eu nunca comi lá não. Você não vai recomendar ninguém para comer lá. Não, tem uma pizza ali, é boa, eu já estive lá. Ah, aí você vai lá e sabe dizer onde é, e sabe dizer qual é a pizza boa, porque você já esteve lá. Esses homens que sabiam direitinho onde era a casa da feiticeira, é muito provável que eles já tivessem estado lá. Homens ímpios. Então eles relataram o que eles acharam que aconteceu. Mas esse testemunho não é verdadeiro. Além do mais, alguém diz assim, não, mas o Espírito falou umas coisas que se cumpriram. Pode ser que até algumas coisas tenham se cumprido aqui. Nós vamos ver que, na realidade, não se cumpriu tudo como está dito pelo suposto Samuel. E de Samuel, irmãos, há uma coisa que a Bíblia diz desde o primeiro momento. Nunca Deus deixou uma de suas palavras cair por terra. O que Samuel disse, aconteceu. Lá no capítulo 9, quando Saul tem o primeiro contato com ele, o homem que está com Saul diz assim, há um vidente, e ele, tudo o que diz é certo. Isso era a característica de Samuel. Um homem temente a Deus, um homem que durante toda a sua vida falou a verdade de Deus. E agora, depois de morto, ele vai mudar e vai começar a desobedecer a Deus e a mentir. Nós vamos ver que, ainda que ele falasse a verdade, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, também há um espírito que está falando a verdade. Aconteceu que diz aqui o texto, indo nós à oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Não era verdade? Isso era. Isso quer dizer que esse espírito era bom? Não. Porque a pior mentira, irmãos, é aquela que está misturada com a verdade. A pior mentira é aquela que parece com a verdade. Essa é que engana as pessoas. Então o fato de alguma coisa dele ter dito aqui, ter se cumprido, mas não tudo, como nós vamos ver, não credencia esse espírito para ser o verdadeiro Samuel. Olhe que o rei Saul, ele estava rejeitado por Deus. Deus não queria falar com ele. Por quê? Porque ele era desobediente e não queria de nenhuma maneira atender a Deus. Ele estava abalado, com fome, cansado. Ele estava desesperado. Ele estava tão sugestionado, queridos, que ele queria mesmo que fosse enganado. E ele diz que era Samuel. Mas quem fala com ele, na realidade, é a feiticeira, é a médium. Ele não falou com Samuel. E aí, de novo, eu lanço a questão. Se Deus não quis responder a Saul por um profeta vivo, Deus iria responder a ele por um profeta morto? Não faz nenhum sentido, porque a Bíblia declara claramente, nós já vimos, que não há consulta aos mortos, que os mortos não se comunicam com os vivos, não retornam a esta terra. Portanto, não era o espírito de Samuel aqui, mas era um espírito enganador. Aí nós vamos ver que esse espírito, ele tem uma série de contradições. Primeira coisa, quando supostamente aparece o espírito, Saul se prostra numa atitude de adoração e o espírito não diz nada, porque os verdadeiros mensageiros de Deus não aceitam a adoração de ninguém.
Os verdadeiros mensageiros de Deus, como o anjo que aparece a João lá na ilha de Pátimos, quando ele tenta adorá-lo, ele diz, adora a Deus. Mas está aqui, Saul prostrado, numa atitude de adoração, e o Espírito não diz nada. Depois o Espírito vem todo chateado. Por que me inquietaste? Por que me desinquietaste? Ora, irmãos, um homem de Deus, um verdadeiro profeta de Deus, não fica chateado por ser usado por Deus. Um verdadeiro profeta de Deus não fica irritado porque Deus lhe mandou entregar uma mensagem. Esse espírito aqui está numa atitude completamente oposta de um verdadeiro homem de Deus como era Samuel. Depois ele disse que Saul seria morto pelos filisteus. Mas isso não acontece. Porque se você continuar lendo a história, você vai ver que Saul suicidou-se. Ah, mas é porque o espírito, de última hora, aconteceu um negócio que ele não estava sabendo, ele estava meio desatualizado. Então é óbvio que não é um profeta de Deus que está falando, porque Deus, queridos, sabe o que vai acontecer nos mínimos detalhes. Deus sabe muito bem. Além disso, ele diz, olha, o Senhor entregará Israel na mão dos filisteus e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Alguém diz assim, ele errou porque todos os filhos de Saul não morreram. Mas vamos devagar. De fato, o Espírito não disse que eram todos os filhos. Disse, tu e teus filhos. Alguns morreram na batalha, outros escaparam. Mas ele não declarou explicitamente que seriam todos. Ainda alguns morreram lá. Só que ele disse que Saul e seus filhos estariam com ele. E aí, como é que isso vai acontecer? Então, o rei ímpio que se suicidou vai para o mesmo lugar de descanso do profeta de Deus? De maneira nenhuma. E nós já vemos isso na Bíblia Sagrada. O ímpio vai para o Hades, o justo vai para o seio de Abraão. O ímpio vai para o lugar de tormento, o justo vai para o lugar do descanso. Então não dava de jeito nenhum para o rei ímpio ir para o mesmo lugar que estava o homem de Deus, o profeta Samuel. Não dá para acreditar nisso. Isso é mais uma contradição desse suposto Samuel, que na realidade era um espírito enganador. E exatamente essas contradições provam isso. Além de tudo que nós já vimos, que não há comunicação com os espíritos dos homens mortos. Então não era o verdadeiro Samuel, mas um espírito de engano. Ainda temos outras considerações. Samuel, durante a sua vida, condenou a consulta a feiticeiras. Lá no capítulo 15, nós já vimos que ele disse que a desobediência, a rebelião era como o pecado de feitiçaria. Ele considerava a feitiçaria um pecado. E agora, depois de morto, ele vai contrariar a palavra de Deus? Então, enquanto ele estava vivo, ele considerava a feitiçaria um pecado. Porque ele diz claramente que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E agora, depois de morto, ele mudou de ideia e acha que feitiçaria é uma coisa normal e está aparecendo ali supostamente invocado por uma feiticeira. Isso não dá para a gente aceitar. Depois nós vamos ver que a Bíblia declara que Deus matou Saul não é porque ele consultou o espírito de Samuel, mas Deus matou Saul porque ele consultou a feiticeira. Olha o texto de 1 Crônicas, capítulo 10. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. Não diz assim, para consultar a Deus, ou para consultar o profeta de Deus. Porque Deus não mata ninguém que vai consultar a ele. Ah, eu vou lhe matar porque você inventou de perguntar alguma coisa a mim. Deus não faz isso. Se ele tivesse realmente buscado uma resposta de Deus por meio do profeta, ele não teria morrido. Mas ele morreu porque desobedeceu a Deus consultando uma feiticeira, que Deus já havia dito que aquele que consultasse os mortos deveria morrer. E aí o texto diz que Deus o matou. Então, não há registro de que ele tenha consultado o profeta Samuel, mas apenas uma mulher, uma adivinhadora, uma embusteira, uma mulher que consultou um espírito de engano. E aí, então, queridos, nós aprendemos com esse texto algumas questões. Apesar de, aparentemente, no texto,
a mulher consultar o espírito do profeta Samuel, nós vamos ver que não é isso que realmente aconteceu, não foi isso que realmente aconteceu. Primeiro, porque a Bíblia diz claramente que os mortos não se comunicam com os vivos. Depois nós vamos entender que há espíritos de engano por aí, que levam os homens ao engano, a acreditar no que eles dizem, e com isso eles se afastarem da palavra de Deus. Porque parece fácil para alguém. Eu quero saber alguma coisa sobre o futuro, sobre qual é o melhor passo para a minha vida. Em vez de ler a Bíblia, para saber o que Deus orienta para a nossa vida, vai ali dar um dinheiro a uma feiticeira e ela diz o seu futuro, diz o que é que vai acontecer e você fica sabendo então? Não, essa não é a vontade de Deus para nós. Então, os espíritos enganadores que levam alguém a buscar esse tipo de orientação para a sua vida, eles só afastam os homens de Deus, da sua palavra e da sua vontade para nós. A Bíblia, queridos, é a verdade de Deus para nós. E ela deve ser interpretada como um todo. Não podemos usar textos isolados para tentar sustentar alguma doutrina, mas qualquer doutrina da Bíblia Sagrada tem que ser sustentada por diversos textos, por textos claros. Esse texto de 1 Samuel é um texto obscuro, é um texto limitado, é um texto que traz pouca informação. E quando nós então abrimos o leque para ver toda a revelação bíblica, entendemos claramente que não era Samuel, que não era o espírito do profeta de Deus, que o rei era Saul, que a feiticeira estava lá, mas que o espírito não era o do profeta, era um espírito de engano. E as pessoas ainda hoje continuam buscando espíritos enganadores e sendo enganadas por ele. Mas a verdade está na palavra de Deus e nós podemos atender a ela. Se você quer conhecer o sobrenatural, busque a palavra de Deus. Se você quer conhecer o mundo espiritual, busque a palavra daquele que é o Pai dos Espíritos. Deus tem revelação para nós na sua palavra. O problema é que as pessoas acham mais fácil consultar um homem ou uma mulher do que debruçar-se sobre a Bíblia para aprender o que ela tem a nos dizer. Mas fica a revelação de Deus na sua palavra como nossa orientação. Você quer saber o seu futuro? Você quer conhecer o que é melhor? Você quer ser orientado para decisões na vida? Ouça Moisés e os profetas, Jesus e Paulo, Lucas e João. Ouça a palavra de Deus, ela tem a verdade para a nossa vida. Que Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus e apliquemos essa palavra ao nosso coração.